E aí, rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Cara, inicialmente agradecer todo mundo que participa do meu canal, seja através do like ou da inscrição. Se você não está inscrito, eu convido você a se inscrever agora e também deixar o seu like. Quem quiser me acompanhar no Insta, eu tenho lá também o meu perfil, minha página, que eu estou começando a mexer nela agora, e é o @atitudealfa.oficial, beleza? Hoje eu vou comentar para vocês sobre o e-mail que eu recebi de um cara, que ele é membro de ouro do canal. Se você também estiver interessado em mandar o seu relato para mim e receber uma resposta por vídeo, basta você selecionar alguma das modalidades de assinaturas que eu tenho aqui embaixo na descrição. Então, sem muita enrolação, eu li o e-mail dele. Ele comenta sobre uma garota que, resumidamente, ela é uma mulher moderna. Beleza? Por que eu quero frisar essa história de mulher moderna? Para muitos homens atualmente, rapaziada, vai ser difícil nós conseguirmos lidar com o arquétipo da mulher moderna. Qual que é o arquétipo da mulher moderna muitas vezes? Normalmente será uma garota que, de certa forma, às vezes ela tem um trabalho e também ela já teve relação sexual casual e muitas vezes abundantemente. Para muitos homens vai ser complicado, como é o caso dessa garota, entre outras coisas. Beleza? Por que eu quero frisar isso? Você tem duas perspectivas principais. Uma, por exemplo, é a nossa, de que é um assunto mais biológico e natural, que o homem ele tem essa preocupação com o passado da mulher ou o comportamento que ela tem dentro do relacionamento, ele tenta estar perto da mulher e querer, sabe, às vezes esconder um pouco ela, controlar mais ela, porque o homem não tem garantia da paternidade, ele não engravida, ele não sabe que ele é o pai, então por isso que o homem é muitas vezes inseguro com o comportamento sexual da mulher. Tá? Essa é a nossa perspectiva do lado de cá. E tem a outra, que é às vezes mais a feminista, por exemplo, ou de algumas outras pessoas, acreditando que, na verdade, é uma insegurança nossa, porque é uma construção social e muitas vezes associada ao machismo. Então você tem esses dois lados. Não importa o que você acha. Eu não quero fazer um juízo de valor aqui, se é um ou se é o outro. Não quero moralizar o assunto. Eu quero constatar um fato. O fato é que a devastadora maioria dos homens, na minha opinião aí mais de 90%, 95%, 99%, não vão se sentir bem, não vão se sentir confortáveis e não vão lidar bem com essa situação do passado de uma mulher em que ela teve abundância sexual. Independente se você acha que é machismo ou se você acha que é biologia, o fato é que a devastadora maioria dos homens não vai lidar bem com isso. O ego do homem não lida bem com uma mulher em que ele sabe. O homem não consegue lidar bem com o fato de ele ficar pensando que a mulher dele teve sexo com outros homens antes dele. É pesadelo, é um pesadelo para o homem ficar imaginando a mulher dele transando com outro cara. Essa é uma realidade. Se foi antes ou se foi depois, tanto faz. Beleza? Isso é um fato. Onde eu quero chegar? Que isso é inerente, por isso eu falei no começo, às mulheres modernas hoje em dia. Muitas delas, não estou dizendo todas, mas muitas às vezes tiveram esse tipo de relacionamento. E o que eu falei, não estou condenando e nem julgando elas. Só estou dizendo que, vamos lá, para a mulher. Por que eu estou falando isso agora? Para as mulheres. Onde eu quero chegar para vocês, essa informação em que ela vale. Vale no sentido de que é um preço que você vai pagar muitas vezes. É um ônus que você vai ter. Se o homem souber disso, é muito provável que ele não vai querer se relacionar contigo. E se ele se relacionar, ele vai se sentir extremamente desconfortável. E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu sou contra você mentir pro cara. Então, se você teve um passado que você se relacionou com vários homens, o que eu acho justo é você dizer pro cara a verdade. Você não tem o que esconder. Então, temos que falar a verdade. Não, eu realmente já fiquei com vários homens e tal, já fiz sexo sem compromisso com vários homens, por exemplo, etc. Mas é o que eu estou dizendo, é um preço que você vai pagar, porque provavelmente esse cara não vai conseguir se relacionar com você, nem se ele tentar. E talvez você feche portas para muitos relacionamentos com os caras que você vier a conhecer. Esse é um ponto. Beleza? O ponto para o homem agora é o seguinte, rapaziada. Qual que é o ponto? Como eu expliquei, seu ego não vai saber lidar muito bem com isso. Então, é um preço que você vai pagar muitas vezes em lidar com mulheres modernas. E você vai ter um relacionamento moderno. Eu já frisei essa parte para vocês. Uma mulher em que ela teve abundância sexual. Se você não estiver preparado para lidar com isso, é melhor você nem entrar nesse relacionamento, porque você vai se sentir constantemente desconfortável e isso vai ficar pesando na sua cabeça todo santo dia. Agora, continuando, existem duas outras perspectivas sobre isso. Existe a exterior, existe a interior, rapaziada. Qual que é a exterior? A exterior é quando isso, o passado da mulher, compromete o comportamento dela. Isso não é para todas. Mas pode ser talvez para a maioria, digamos assim, generalizando, talvez. Não tem pesquisa sobre isso, né? É uma presunção lógica. Que a mulher, porque assim, onde eu quero chegar? Dependendo, se a mulher teve várias relações, ela pode trazer dois tipos de bagagens. Ela pode trazer, às vezes, bagagens tóxicas, no sentido de que vários traumas que ela teve desses homens, então ela criou vários demônios na cabeça dela e você vai ter que lidar com esses demônios junto com ela. Isso pode ser bastante
ruim para o relacionamento de vocês, prejudicial. Existe essa perspectiva. Existe a outra perspectiva de uma mulher que, se ela teve abundância sexual, etc., ela pode trazer várias bagagens positivas. Como assim bagagens positivas? Várias expectativas que ela vai colocar em você de vários homens diferentes. Ou seja, é como se ela estivesse tentando montar o Frankenstein. Ela pega a altura de um cara, ela pega um cara que era engraçado, outro cara que ganhava bem, outro cara que tratava ela dessa forma, ela junta tudo num homem só, e aí você tem que ser praticamente um cara perfeito. E aí pode ser uma carga muito grande para você carregar. Então existem esses dois lados, que são exteriores, você não tem controle sobre eles, não estão sob o seu controle. É isso que eu quero dizer. Aí é o comportamento tóxico de algumas mulheres que podem se tornar assim em virtude desse passado sexual abundante, beleza? Não são todas. E agora a outra perspectiva, rapaziada, é no sentido de que é algo que você vai lidar consigo mesmo, dentro de você. Você tem que aprender a se tornar frio, velho. E se você não consegue, se isso fica incomodando você constantemente, beleza? A única solução é você sair fora. Não tem o que você fazer com ela. Se ela teve o passado, se ela não teve, e não sei o que, não tem o que você fazer com ela, irmão. Não dá pra você mudar o que ela fez. A única coisa que você pode mudar é o que você acha disso. Só que, como eu falei, para muitos homens, não dá para você mudar isso, pela minha perspectiva. E a única circunstância é se você sair fora. Como que um homem poderia lidar com isso da melhor forma? Alguns vão falar, terapia, por exemplo. Eu não acredito que a terapia vai funcionar. Eu não acredito que a terapia pode aliviar, pode amortecer, mas fazer você desconsiderar isso completamente, eu não acredito. Beleza? Qual que eu acho que é a melhor forma, rapaziada, de um homem ele se importar menos com isso e conseguir lidar da melhor maneira? Se ele também teve abundância sexual, por exemplo. Se ele ficou com várias mulheres também, por exemplo. Entendeu? Se a mulher ficou com 100 caras, ele ficou com 300, com 300. Isso vai ajudar ele a saber, bom, pelo menos... É parecido com a história da traição, cara. Chifre trocado não dói, já ouviu esse termo? É mais ou menos isso. Carrossel trocado não dói. É isso que eu quero dizer. Mais ou menos isso. Pode ajudar o cara. Se o passado dela é incompatível com o seu ego, a melhor coisa é você sair fora. Esse é um ponto. Outra coisa que ele toca aqui é sobre morar com a mina. Ele vai morar com ela. Entendeu? Ele foi morar com ela e tal, e etc. E a gente sabe que isso muitas vezes pode se tornar um problema para o homem. Você ir para a casa da mulher. Muitas vezes fica difícil de você manter a masculinidade quando você está no território dela, é isso que eu quero dizer. Você dizer algo, você fazer algo, porque você está na casa dela, é meio que ela que manda. E às vezes algumas mulheres podem acabar abusando desse poder. Isso pode acontecer. Então, o seu fato aqui, irmão, por que eu estou dizendo que pode? Porque no caso dele não está acontecendo. Ele está morando com a mina, mas não está acontecendo nada ainda. Tá bom? Então, o que você tem que fazer aqui é uma atitude de prevenção, não de ostensão, digamos assim. Você tem que se prevenir para que essas coisas não aconteçam, porque elas não estão acontecendo. Em que sentido? Principalmente você não pode perder a capacidade de sair de lá. Esse é o principal. E entender os sinais de interesse que ela está exibindo. Se ela está desrespeitando você, se ela está perdendo atração, por exemplo, se ela está tentando te afastar, essas coisas. Se isso não está acontecendo, é só você prevenir de que isso não aconteça, sempre preservando a sua capacidade de sair fora se for necessário, que é a única coisa que você vai poder fazer quando começar a ficar ruim, se começar a ficar ruim. Então é só você se prevenir para que não chegue a esse ponto, e se começar a acontecer, você estar preparado e manter aberta a porta se você precisar sair por ela. É aqui que eu queria chegar. Então esse é um fator. Por quê? Ele me pergunta em seguida se ele precisa sair fora ou não. O que você acha, irmão? Você acha que eu fico ou saio fora? Então essa é a circunstância que você tem que avaliar, chefe. Porque uma coisa é se você não tivesse ido, talvez... Onde eu quero chegar? Vamos lá. Tem que usar números, se eu não usar número eu não consigo explicar. Vamos supor que antes de você ter ido para lá, seu relacionamento estava com uma nota 9, digamos assim. Poderia se manter com nota 9 por mais tempo. Beleza? Antes de você ter ido. Tava uma nota 9. Como você foi para lá e tá morando com ela, seu relacionamento caiu para uma nota 8 agora. Tá uma nota 8. Beleza? Não é porque você sair de lá vai voltar para nota 9, porque você já foi. Então não vai voltar para nota 9. Depois que você já foi, se você sair de lá agora, de 8 o seu relacionamento, porque você já aceitou morar com ela, e agora você querer mudar, desistir, mudar de opinião, falar, ó, eu não quero mais e tal. Ao invés de você voltar para nota 9, provavelmente você vai cair para uma nota 4. Então vai piorar, não é a mesma coisa do que você não ter ido. Você voltar não é a mesma coisa do que você não ter ido desde o início. Você não vai conseguir voltar à mesma qualidade que estava antes. É isso que eu quero dizer. Então, considerando agora que seu relacionamento está nota 8, porque você decidiu morar com ela, você voltar a morar sozinho ou sair de lá, não vai melhorar. A probabilidade é que vai piorar, porque ela vai se sentir mais desconfortável, porque você está querendo sair por falta de segurança. Por isso que você quer ir embora. Por isso você está se questionando.
por uma insegurança. Ela também vai se sentir insegurança e isso vai abalar seu relacionamento. Se vai abalar, consequentemente é provável que a qualidade irá cair entre vocês, de expectativas recíprocas. Vai piorar. Então, se a qualidade do seu relacionamento está aqui, você saindo de lá, vai para baixo. Entendeu? Então, o melhor a se fazer é o que eu estou dizendo. O que não está quebrado, não tenta consertar, porque não quebrou ainda. Então, não mexe, deixa como está. Você já mudou, irmão. Você vai voltar atrás agora? Não, agora deixa como está. E aqui é o ponto final que eu queria concluir, que ele comenta o seguinte sobre a garota, essa garota, ela estar se apaixonando ou estar apaixonada por um Chad, um cara bonitão, boa pinta, de VSM alto, antes dele. 2 semanas antes. Ele está preocupado com isso. O que você acha pelo fato de que ela disse pra mim que estava se apaixonando por um cara, gostando dele, e ela pressionou ele, disse pra ele que estava apaixonada, mas ele rejeitou ela. E agora ela está comigo. O que você acha disso? Ela não tem contato com ele, ela não fala com ele, mas eles se seguem no Insta, por exemplo. Isso é uma insegurança sua, você está preocupado em ela pensar no cara ou voltar pra ele. Beleza? Essa é uma preocupação sua. Rapaziada, é por isso que eu tô dizendo pra vocês, velho. Como que eu posso explicar isso? Eu tenho que usar os termos porque vocês entendem, né? Os rótulos, os termos. Cara, é por isso que eu digo que quando você namora muitas vezes, você tem que tomar a blue pill. Você se torna um purple pill. Porque esse pensamento é meio que um pensamento black. Em que sentido? Você tá preocupado no que ela tá pensando, velho. Cara, se você ficar pensando no que ela tá pensando, não tem como. Você tem que se preocupar nas ações dela. Como ela está te tratando. O que se passa na cabeça dela, irmão, você não tem controle. Pra que você vai se preocupar com algo que você não tem controle? Se ela tá pensando no cara, que pode ser que sim, foda-se. Se ela sente falta do cara, que pode ser que sim, foda-se. O que você vai fazer? Se agora isso está afetando o seu relacionamento, é outra questão. Mas por que eu tô falando isso, rapaziada? Porque é um preço que você vai pagar, velho, em se relacionar. Eu já falei isso nos vídeos antigos já, cara. Que a mina, velho, ela vai pensar em outro cara, como você vai também. Ela vai se lembrar de outros caras, como às vezes você vai também. O que amortece isso? É a blue pill, velho. Essa área mais escura, que é o pré-sal, você não pode entrar lá. Só que foi o que eu falei, você tem que saber que isso existe. Porque isso também, de certa forma, é uma medicina que é preventiva para você não ter um trauma tão drástico. Porque se ela voltar pro Chad, você fala, porra, eu sei que isso era possível, né? Então você não pode também ser muito blue pill. Só que também você não pode ser muito black. Se você quiser se relacionar, não dá. Você vai ter que achar um meio termo, que a gente chama de purple. Então, você sabe que isso existe, você sabe que sim, talvez você não tenha sido a primeira opção dela, provavelmente, mas como isso está afetando o seu relacionamento? Ela está mantendo contato com o cara ainda? Ela não está? Você falou que não. Se você começar a notar sinais em que isso está afetando o seu relacionamento por causa disso, provavelmente, aí você tem que agir. E estar preparado para caso aconteça. Como estar preparado? Foi o que eu falei no vídeo lá da traição, rapaziada. O que eu falei sobre traição pra vocês? O que você faz com traição? Você tem que proteger seu ego o máximo que você puder, irmão. Como eu falei, rapaziada, porque eu destaquei no começo, velho, pra muitos de nós, ou pra maioria, a gente não vai conseguir lidar com a mulher moderna. Não é todo homem que tem o ego moderno pra lidar com a mulher moderna. Se você não é esse homem, você não lide. Porque senão você vai ter que pagar esse preço. Vai acontecer que seu ego, cara, vai ficar desconfortável, muitas vezes. Então não é pra todo mundo o relacionamento moderno. Talvez não seja pra você. Se não for, se você não consegue lidar com o fato de que ela estava apaixonada por um cara antes de você, ela não te traiu, e de que ela ficou no carrossel, como você disse, irmão, você tem que sair fora, não dá pra você mudar ela. Por isso que eu falei que é um preço que muitas mulheres às vezes vão pagar. Muitos homens não vão conseguir lidar com vocês em relacionamento, mulheres modernas. A única coisa que você tem controle é sobre o seu ego, e é nisso que você vai ter que trabalhar o fortalecimento. Falou.